cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus o Rei dessas nações tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus louvar. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de oração, nosso culto de quarta-feira. Que alegria poder estar conectados para junto estudar a palavra de Deus e nos unirmos em oração também. Eu convido os irmãos a que durante o culto, durante esses momentos, possam escrever aí embaixo seus pedidos de oração, para que a gente possa ler e juntos orar uns pelos outros, tá bom? Agora nós vamos cantar o hino de número 427, Mais Perto Quero Estar. Mais
ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém, que lindo hino. Agora vamos juntos conversar com o nosso Deus. Eterno e grandioso Deus, a Ti, Senhor, seja a honra e a glória por todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite nessa noite estar na Tua presença, nos permite estar unidos, Senhor, em oração, em estudo da Tua palavra. Nós queremos estar mais perto de Ti, Senhor. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a estar na Tua presença, a entregar o nosso ser, o nosso coração, à Tua santa vontade, Senhor, para que assim já não vivamos nós, mas Cristo viva em nós. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós queremos Te entregar, desde já, os pedidos de oração que serão feitos. Queremos entregar as famílias da nossa igreja, os nossos amigos que nos assistem. E entregar também, Senhor, o pregador dessa noite, nosso irmão Davi. Queremos pedir que Teu Santo Espírito o use, Senhor, para que venha transmitir a Tua palavra a nós hoje. Muito obrigado por tudo. Nós oramos a Ti, confiando na Tua resposta positiva. Não porque merecemos nada, mas porque oramos em nome de Jesus. Amém. Agora chegou aquele momento bem especial, onde nós vamos separar os nossos dízimos e as nossas ofertas e vamos acompanhar também um lindo testemunho em mais um Provai e Vede. Provai e vede, história de hoje. Confiança e entrega. Eu tenho que conversar contigo aqui, um probleminha que aconteceu enquanto você estava viajando. Eu contratei a funcionária, que é a faxineira, menina muito boa, bacana, tem feito o trabalho dela super bem. E ela veio me falar que ela é adventista do 7º dia. Mas outra adventista aqui na empresa? Eu sei que eu errei, eu devia ter falado contigo primeiro, mas você estava viajando. Mas eu não tô nem aí. Você contratou essa moça sem a minha autorização, quando eu estava viajando. Agora o problema é seu, você vai ter que resolver. Se essa moça insistir em não trabalhar no sábado, demita imediatamente. Eu demiti a funcionária. E naquele dia, eu cheguei em casa com o coração em pedaços. Eu estava arrasado. Conversei com a minha esposa e ela me aconselhou a chamar o pastor para vir aqui em casa. Não sei o que fazer. Em Josué 9, no verso 14, nos apresenta a história de um povo que fez uma aliança com pagãos. No versículo 14 nós lemos: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. De agora em diante, você e Andréia precisam consultar a Deus em todas as suas decisões. E agora eu te pergunto, Pablo, e eu preciso que você seja sincero comigo. Como é que está a vida espiritual da sua família? Eu me levantei bem cedo e estava em oração e meditação. Todo pedido apresentado a Deus com fé e com um coração sincero será atendido. A partir daí eu não conseguia mais trabalhar normalmente. O tempo passou
E eu tive que procurar o meu sócio para ter uma conversa definitiva. Eu precisava, de uma vez por todas, resolver esse problema do sábado. A partir de um certo período, a loja ia começar a fechar os sábados. E eu quero saber quando isso vai acontecer. Você tá de brincadeira, rapaz. A gente acabou de abrir o negócio. O negócio tá falando em fechar. Nós abrimos isso aqui para ganhar dinheiro. Você tá misturando negócios com religião. Assim não dá. Eu só quero que você cumpra o que a gente combinou. Quero saber quando a gente vai fechar a loja aos sábados. Pablo, isso aqui é uma empresa para ganhar dinheiro. Isso nunca vai fechar aos sábados. E aí, meu amigo? Como você tá? Vivendo um dos piores dias da minha vida. Eu percebi, tô te achando meio pra baixo. O que tá acontecendo, cara? Tô terminando essa sociedade, saindo aqui com a mão na frente e outra atrás. Não sei nem como é que eu vou fazer para pagar as contas do próximo mês, meu amigo. Você não sabe como eu tô feliz de escutar você falar isso, cara, de te ver aí nessa situação. Não, calma. Como assim? Cara, é o seguinte, a presidência hoje se reuniu e resolveu criar um cargo novo na empresa, certo? Cargo de gerente regional. E, cara, a gente não pensou em outro nome aí pro Norte e Nordeste a não ser teu nome. Me liga e a gente conversa depois, eu te passo todos os detalhes. Falou, meu amigo. Grande abraço, cara. Grande abraço. Falou. Tchau. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que naquele momento Deus estava me socorrendo. Pois a hora que o Gaspar recebeu aquele e-mail, levando em consideração que São Paulo estava em horário de verão, eu estava pedindo a Deus, clamando a Ele por misericórdia, e Ele me atendeu. Queridos irmãos, esperamos que este testemunho sirva para fortalecer a fé de vocês. Não há dúvida nenhuma que vale muito a pena servir esse nosso Deus tão maravilhoso. E assim deixamos um verso bíblico com vocês, né, amor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Bom, agora nesse momento eu convido você a fechar seus olhos para a gente poder orar pelos dízimos e as ofertas. Pai querido, Pai celestial, a Ti, Senhor, somos gratos, Pai querido, pela oportunidade, Pai, que nos concede de podermos devolver aquilo que pertence a Ti, Senhor. A oportunidade que nos concede através dos nossos dízimos e ofertas e pactos. Compartilharmos a Tua mensagem para as pessoas que ainda não Te conhecem. Ó Pai querido, que o Espírito Santo continue nos dirigindo nessa missão. Que o Espírito Santo continue a nos guiar e a nos conduzindo nos teus santos caminhos. E que da mesma forma que nós chegamos também a conhecer a Tua palavra e o Senhor, que outras pessoas também venham, Pai amado, conhecer sobre Ti. Esse é, Pai querido, nosso clamor ao Senhor. Abençoe, Pai amado, a cada dizimista, pactuante, ofertante, e nos faz a cada dia sermos pessoas mais fiéis, tementes ao Senhor e verdadeiros adoradores Teus. É isso, Pai querido, que nós clamamos a Ti. No nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E agora, nesse momento, nós iremos juntos compartilhar e estudar a mensagem do nosso Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos irmos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nesse momento agora, a gente vai estudar juntos sobre o reino dos céus e também sobre o serviço, numa perspectiva de um pedido, no caso, nem de uma pergunta, mas de um pedido feito por Tiago e João, 2 discípulos de Cristo. E essa pergunta discorreu e fez com que Cristo também explicasse um pouco sobre o reino dele. E é sobre isso que nós iremos estudar essa noite. Então, convido você a pegar a sua Bíblia e irmos juntos para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo 35 ao 45. São os versículos que nós iremos estudar essa noite. É bem importante frisar, antes de mais nada, que para a gente poder compreender e ter uma introdução sobre o assunto. O reino dos céus, foi uma das principais pregações de Cristo. Ele começa o seu ministério, justamente quando a gente vai para o Evangelho de Mateus, ele começa o seu ministério falando sobre o quê? Falando sobre o reino. E ele termina justamente também o seu ministério falando sobre o reino.
A mensagem do reino é uma das principais mensagens de Cristo. E por ela ser uma das principais, é necessário que a gente dedique tempo para poder estudar e aprender mais sobre isso. E é por isso que nesse momento a gente vai agora adentrar nesse assunto. Bem, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes perguntou: que queres que vos faça? Essa foi a pergunta de Cristo. O que vocês querem que eu faça? Qual é o pedido de vocês? Verso 37. Respondeu-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse foi o pedido de Tiago e de João. Mestre, nós queremos que na tua glória, quando o Senhor vier, lá no teu reino, assentar um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse foi o pedido de Tiago e João. Ao nosso olhar humano, um pedido simples, comum, mas na perspectiva de Cristo, Cristo sabia a real intenção do pedido de Tiago e de João. E por ele saber a real intenção, Cristo agora justamente vai questioná-los em relação a esse pedido. Verso 38 diz assim: Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podei-vos beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Essa foi o questionamento que Cristo fez a Tiago e João. E a pergunta que se faz é: por que Cristo fez essa pergunta? Por que ele os questionou em relação a isso? Porque Cristo sabia que nada mais, nada menos, eles não queriam estar no reino apenas porque queriam desfrutar da presença de Cristo, porque queriam aprender coisas novas e viver esse reino, mas porque eles queriam posições. Eles queriam estar acima dos outros. Estar à direita e à esquerda de um rei é justamente uma posição de extrema confiança e uma posição que está acima dos demais. E era isso que Tiago e João queriam aqui neste momento. E por isso que Cristo agora pergunta para eles justamente isso: vocês irão beber do cálice que eu bebo e ser batizado da forma que eu sou batizado? A pergunta que se faz é, primeiro, que cálice é esse? É o cálice da Santa Ceia que foi tomada lá na última ceia de Cristo? Não, não é. Eu convido você a deixar isso salvo, marcado na sua Bíblia, Marcos, para a gente poder ir para Mateus e entender que cálice é esse. Lá em Mateus capítulo 27, 26, se eu não me engano, capítulo 26, o versículo 39, Cristo vai nos dar uma informação muito importante. É uma das orações de Cristo, a oração do Getsemane. Nesse momento tão agoniante de dor e sofrimento, Cristo, em sua oração, fala isso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que cálice é esse? É justamente o sofrimento de Cristo. Quando Jesus gira para Tiago e para João perguntando se eles beberiam do cálice, é justamente isso que Cristo está falando. Se eles iriam passar também pelo sofrimento de Cristo, se eles iriam sofrer com Cristo. Pegando um pouco e falando sobre essa questão, é muito importante tentar entender que na vida cristã, a nossa vida, a vida daqueles que decidem e aceitam Cristo como seu Salvador e vivem a vida de acordo com a palavra de Deus, é uma vida marcada também pelo sofrimento. A vida do cristão não é um mar de rosas. Ela não é algo bom, algo maravilhoso sempre. Ela tem sempre seus altos e baixos. Porém, nos momentos difíceis da vida, na prova de fogo, nos momentos terríveis que nós passamos, de sofrimento e de dor, a palavra de Deus nos mostra que nós temos uma companhia, alguém para nos ajudar a passar por isso, alguém que sofre junto com a gente. Esse alguém é Jesus. Em Mateus capítulo 28, justamente ele vai falar que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está com a gente, sofrendo junto com a gente. Mas bem, aqueles que são seguidores de Cristo irão justamente passar pelo sofrimento, juntamente como Cristo passou e como também os demais discípulos também passaram. Porque o sofrimento faz parte da vida cristã. E aí, voltando agora para Marcos, nós deparamos em relação ao batismo. E o batismo aqui de Cristo nada mais é do que também era o batismo do Espírito Santo. Cristo era batizado pelo Espírito, da mesma forma que os discípulos seriam batizados também lá no livro de Atos. Mas voltando para cá, o verso 39 vai falar assim para a gente. Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice
que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Cristo confirma que, de fato, eles beberiam do cálice, passariam pelo sofrimento e também seriam batizados da mesma forma que Cristo estava sendo. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então, Cristo aqui foi direto sem dizer, em relação a sentar à direita e à esquerda, assentar nos tronos, isso já não compete a mim. Os tronos é para aqueles ao qual foram preparados. E quando os discípulos escutam que Tiago e João haviam pedido para Cristo para um sentar à direita e à esquerda, uma à direita e outra à esquerda dele, os discípulos começaram a ficar indignados, com raiva de Tiago e de João. E foram justamente começando a se questionar entre si se eles eram melhor que os demais. E Cristo, percebendo aquela discussão, percebendo aquele conflito, chama os discípulos para uma conversa. O verso 42 diz assim: mas os chamando para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tendo sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E aqui que a gente começa a entender um pouco sobre a questão do reino dos céus. Mas Davi, como assim? Olha como é interessante que Cristo ele fala que no reino dos homens, os governadores deste mundo, os maiores exercem poder, exercem domínio sobre os menores. Existe algo, existe sofrimento, existe dor, existe opressão, que o maior exerce sobre o menor. No reino dos céus, no reino de Cristo, não é dessa forma. Então, dessa forma, Cristo começa a uma conversa simples e comum a falar sobre o seu reino, a informar os discípulos novamente sobre o reino dos céus. Que o reino dos céus não é como o reino dos homens. Que no reino dos céus não há opressão, mesmo que no reino dos homens haja. Que o reino dos céus é diferente do reino dos homens. O maior não exerce domínio sobre o menor. Não existe opressão. Não existe um querendo ser maior que o outro. Não existe amor por posição. Infelizmente, é isso que nós vemos hoje. Não só no nível político, mas também na questão da igreja. As pessoas querendo ter posições maiores do que os outros apenas por querer ter um ego acima dos outros. Um espírito de grandeza. E quando a gente vai e abre os evangelhos, Cristo nos mostra que no princípio do reino não existe essa questão de posições, de um ser maior que o outro. Porque o reino dos céus nos ensina que ninguém é maior que ninguém. O maior exemplo disso é justamente a questão do rei. O rei desse reino, Jesus, veio a este mundo para nos servir a humanidade. O rei nos deu exemplo dessa questão do reino. E aqui, Cristo agora justamente vai falar para o discípulo a seguinte coisa, no versículo 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A gente percebe também que no reino dos céus, a base desse reino está alicerçada no serviço, de servir uns aos outros. Por isso que no reino dos céus não há maior e menor. Por isso que no reino dos céus não há posições. Não há essa vontade de querer ter posições, querer estar acima dos outros. Por quê? Porque todo mundo serve um ao outro. O rei serviu o seu povo. O rei saiu do seu trono de glória, saiu do céu, da glória dos anjos, para poder vir a este mundo e servir a sua humanidade. Nos ensinar novamente sobre o reino. Nos mostrar que o reino é importante e precisa ser comunicado e precisa ser vivido. Mas Davi, a gente sabe que o reino dos céus existe, mas a Bíblia aponta que o reino só vai acontecer após a volta de Cristo. Sim, o reino físico. Porém, o reino já existe. Os princípios do reino já existem, já foram mostrados para nós. Quando você pega a sua Bíblia e abre Mateus capítulo 5 lá, para nós, mostra justamente os princípios do reino. E para deixar isso de forma mais clara, mais branda e bem escancarada, eu convido você a pegar a sua Bíblia para a gente poder ir para Lucas. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Lá, justamente indagado sobre o seu reino. De quando é que viria o reino dos céus? E Cristo vai responder da seguinte forma. Lucas 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Davi, o que ele está querendo falar com isso? Que o reino está dentro de mim e de você. Sabe por que o reino do céu está dentro de mim e de você? Porque Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, o reino também está. E se o reino está em nós, nós devemos compartilhar esse reino com as pessoas. Através do serviço. Através da entrega. Se entregando a cada dia nas mãos de Deus. O reino não é apenas uma mensagem futura, mas é também uma mensagem presente. E deve ser vivida, deve ser vivenciada e comunicada em nossa geração. Não só através da mensagem falada, não só através de pregações, mas principalmente através da nossa vida. Nós temos que nos lembrar que nós somos embaixadores do reino, que nós não pertencemos a este mundo, que nós fomos chamados para justamente proclamarmos a esse planeta as boas novas do Evangelho. E que nessas boas novas do Evangelho se encontra a mensagem do reino dos céus, se encontra a mensagem do rei. E que eu e você devemos sim compartilhar e viver. Devemos sim, através da nossa vida, proclamar essa mensagem, proclamar o reino. E para a gente poder chegar nos últimos pontos dessa mensagem, justamente do reino dos céus e do serviço, Cristo vai falar o maior exemplo de serviço. Porque quando a gente serve, quando a gente fala de serviço, a gente fala muito da gente. A gente se coloca muito como ponto de referência. Ou com o pastor, o ancião, ou os líderes da igreja se colocam como referência. Mas aqui, nesse momento, Cristo é que se coloca como referência. Porque ele vai dizer assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é o exemplo de serviço? É Jesus. Como é que eu proclamo esse reino, Davi? Servindo uns aos outros, se entregando nas mãos de Deus e testemunhando, sendo a testemunha viva desse reino, proclamando através da vida. Porém, a gente só vai poder proclamar esse reino se Cristo estiver em nós. Se de fato a gente se estiver se entregando a Jesus. Porque não adianta proclamar esse reino se o rei não está em nós. Do que adianta aguardar a volta de Cristo se Cristo não habita em nossa vida, se o Espírito Santo não nos transforma por completo. Eu e você temos que aguardar, eu e você temos que proclamar esse reino. Mas, de fato, só iremos proclamar e viver esse reino se o rei habitar em nossas vidas, se o rei estiver em nós. Não adianta nada servir uns aos outros se Cristo não fazer morada em mim e em você. Por isso que nós cantamos aqui no início, mais perto quero estar, porque esse deve ser o nosso desejo, de estar mais perto de Cristo, de se aproximar a cada dia de Jesus, de experimentar o reino aqui na terra, para que mais pessoas conheçam mais sobre o Rei. Meus queridos, é preciso fazer isso. É preciso se entregar nas mãos de Deus. É preciso se colocar nas mãos do Senhor. O pedido de Tiago e de João foi um pedido que, dentro desse pedido, estava a vontade de ser maior do que os outros. Estava a arrogância, o egoísmo e o orgulho. Todos nós queremos estar no reino, mas qual é o real sentido que eu e você queremos estar no reino? É para, de fato, viver uma vida com Cristo? Ou querer estar acima dos outros? Cristo nos mostra que a base do seu reino é o serviço. Que eu e você temos que servir uns aos outros. Querido, não é fácil. É por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. É por isso que a gente precisa abrir mão do nosso egoísmo, precisa abrir mão do nosso orgulho, precisa abrir mão de quem nós somos e abraçar quem Cristo quer que a gente seja. Eu e você precisamos nos entregar nas mãos de Deus. A cada dia, a cada momento. Não apenas para experimentar a mensagem do reino no presente, mas para compartilhar com as pessoas. Para anunciar as boas novas do Evangelho para sua família, para os seus vizinhos e para os demais. Para que as pessoas vejam Cristo em você. Para que as pessoas vejam que você é o embaixador do reino. Porque é isso que eu e você somos.
embaixadores do reino dos céus. Que o desejo de estar mais perto de Cristo arda em nossos corações. Que a mensagem do reino continue acesa em nossas vidas. E que eu e você venhamos ter o prazer de servir uns aos outros. Convido agora, nesse exato momento, a gente poder refletir na música que nós cantamos no início, 427, mais perto quero estar. E que você medite em cada letra, em cada canção. E que essa música venha justamente nos mostrar o real desejo do nosso coração, que é justamente estar mais perto de Cristo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará ao ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nesse momento agora, fechemos seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai celestial, a Ti, ó Pai, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de podermos ter meditado na Tua Palavra. Temos aqui brevemente meditado um pouco sobre o reino e sobre o serviço. Pai, a Ti clamamos. Nos ajuda, Senhor, a servir uns aos outros, da mesma forma que Cristo serviu a humanidade. Nos ajuda, Pai querido, a compartilhar o Teu reino de amor para as pessoas. Porque, Pai, não pertencemos mais ao reino dos homens. Ódio, opressão, desejo por poder e entre tantos outros sentimentos que fazem parte, ó Pai querido, do reino dos homens, não devem mais existir em nosso ser.
Então, Pai querido, por favor, nos ajuda a lutar contra isso. Ajuda, ó Pai, a cada dia a refletirmos a imagem do nosso Salvador em nossas vidas. Clamamos, ó Pai querido, a unção do Divino Espírito Santo para que nos unja, para que nos fortaleça, para que nos ajude, meu Pai amado, a viver em tempos difíceis ao qual estamos. Ó Pai querido, fortifica a nossa fé. Fortaleça, ó Pai, a nossa confiança em Ti. E que esse, ó Pai querido, venha a ser o nosso real desejo de estar mais perto do Senhor. Que esse venha a ser o real motivo que nós queremos fazer parte do reino dos céus. Ter a vontade, o desejo de desfrutar da Tua presença. Ó Pai querido, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Entregamos, ó Pai querido, as nossas vidas, os pedidos que aqui foram feitos nas Tuas mãos, as nossas famílias, os nossos amigos e vizinhos, meu Pai amado, entregamos a Ti, para que o Espírito Santo faça o melhor na vida delas e também nas nossas vidas. Ó Pai querido, por favor, nos ajuda a sermos cristãos melhores, a sermos de fato embaixadores Teus. É isso, Pai querido, que nós clamamos ao Senhor. Clamamos que o Senhor nos use. Clamamos que o Senhor abra nossos corações a cada dia para ouvirmos a Tua voz, através da comunhão, através da meditação da Tua palavra e através do serviço. Que o reino do céu seja uma realidade a cada dia em nossas vidas. É isso, Pai querido, que nós clamamos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus nos abençoe e conceda uma ótima noite. E que a paz de Deus esteja sobre nós.